Seja muito bem-vindo. Neste vídeo aqui de hoje, ele é muito importante, tanto para você que pretende trabalhar com gestão de manutenção, quanto para você que já trabalha. E por quê? Para você que pretende trabalhar, aqui eu vou mostrar as estratégias básicas de manutenção, quais são, como funciona, onde é aplicável, vantagens e desvantagens. E para você que já trabalha de alguma forma com PCM, vai servir para você relembrar algumas estratégias de manutenção. Por quê? Porque tem muita gente ainda que trabalha com gestão de manutenção e se perdem em alguns conceitos básicos. A primeira estratégia de manutenção que temos é manutenção coletiva, a mais comum em todas as organizações e que provavelmente você conhece. Manutenção coletiva, esse tipo de manutenção, é feita logo que o equipamento quebra, que aconteceu alguma falha. Lembre que é uma falha e não defeito. Nós temos os conceitos de defeito e conceito de falha. Defeito é quando acontece alguma coisa no equipamento, mas que ele ainda consegue trabalhar. Falha é quando o equipamento não consegue mais trabalhar. Então a manutenção coletiva é quando acontece alguma falha. Normalmente é quando acontece alguma falha. Normalmente por quê? Porque eu já vou te mostrar um outro conceito da manutenção coletiva. Mas enfim, o equipamento precisa estar funcionando e então quebra, então isso vai caracterizar a manutenção coletiva. Se o equipamento não estiver funcionando e achou alguma peça já com problema, isso não é característica da manutenção coletiva. Entendeu? Então o equipamento precisa quebrar em funcionamento para caracterizar a manutenção coletiva. A manutenção coletiva então é dividida em duas: a manutenção coletiva não planejada e a manutenção coletiva planejada. O que difere cada uma? Manutenção coletiva não planejada é quando ocorre uma falha de forma imprevista e não há um planejamento para você fazer a manutenção. O equipamento quebrou, você já tem que consertar e não tem conversa. Basicamente é isso. Naquele caso, o equipamento está funcionando, opa, o equipamento quebrou, a produção, os supervisores da produção já acionam a manutenção, tem que consertar o mais rápido possível para deixar o equipamento em funcionamento. Já a manutenção coletiva planejada é o seguinte: normalmente, boa parte das vezes, não acontece necessariamente uma falha, acontece um defeito no equipamento. Esse defeito talvez impeça o funcionamento de alguma coisa no equipamento, reduz a produção, dá um certo trabalho, digamos, a mais para o pessoal de produção, mas o equipamento consegue ficar funcionando ainda. Por isso que a manutenção coletiva é planejada, porque vai acontecer algum defeito, alguém vai avisar a manutenção, ou a manutenção em si vai identificar o problema, vai ter um tempo para fazer o planejamento dessa manutenção. Normalmente pode acontecer algumas horas depois, ou o dia posterior, alguma coisa desse tipo. Então, é uma manutenção coletiva, mas você já consegue fazer um planejamento dessa manutenção. Por isso que eu disse, falha é quando o equipamento impede o funcionamento do equipamento. Então, isso daí normalmente vai ser caracterizar a manutenção coletiva não planejada. Já a manutenção coletiva planejada normalmente vai vir por causa de algum defeito. Mas então, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? As vantagens da manutenção coletiva é que uma pequena vantagem no caso que tem é o baixo custo a curto prazo. Outras estratégias de manutenção exigem um certo custo para você implementar e tudo. Manutenção coletiva não. O equipamento estragou, você conserta. Essa manutenção é ideal em equipamentos pequenos, que você não precisa fazer toda uma programação de manutenção, não precisa de manutenção preventiva ou preditiva, que nós vamos estudar mais à frente. Então, se você fazer, por exemplo, a classificação ABC dos equipamentos, a manutenção coletiva seria ideal para os equipamentos classe C. Veja nos nossos vídeos, eu tenho um vídeo explicando o que é a manutenção, a classificação ABC e como você pode fazer. Voltando, então, a manutenção coletiva também é mais flexível. Permite que interações sejam feitas de acordo com a necessidade. O equipamento quebrou, vai e conserta. Aconteceu um defeito, vai e conserta. Então essas são as vantagens. As desvantagens, a principal é que alenta a degradação das máquinas e instalações. No começo pode ser uma vantagem em manutenção coletiva, mas com o tempo você vai consertando, estraga, conserta, você faz alguma alteração, alguma
gambiarra, algum arranjo técnico, o pessoal diz, e enfim, aos poucos vai danificando o equipamento. Percas de produção também. Normalmente, por exemplo, a manutenção preventiva é feita num tempo programado, todos sabem que vai ter a manutenção preventiva, ou é feita quando o equipamento não está funcionando. A corretiva não. Às vezes está no auge da produção, o equipamento estraga. Então vai ter percas de produção, riscos de integridade das instalações, risco de vida, porque dependendo do equipamento que danificar, pode ter risco de vida, ou a própria manutenção também, na pressa para conseguir consertar as coisas, pode ter risco de vida. Veja, por exemplo, o pessoal que cuida da distribuição de energia. Boa parte das manutenções que eles fazem é devido a algum problema ambiental, enfim, alguma anomalia que deu na rede. E eles têm que ser rápidos para fazer a manutenção corretiva. E normalmente, se você vê, nesse tipo de serviço deles em específico, são onde mais acontecem incidentes e acidentes. Porque isso é da desvantagem da manutenção corretiva. A desorganização da equipe de manutenção, mau uso da equipe, a equipe vive apagando incêndio só, não tem tempo de respirar, às vezes não tem tempo para nada. Os gastos financeiros elevados. A curto prazo, o gasto financeiro é baixo ou insignificante às vezes, mas a médio e longo prazo começam os custos com manutenção, degradação do equipamento, percas de produção, enfim. E também gastos excessivos a longo prazo para você conseguir manter esse equipamento, ou no caso de algumas vezes o equipamento nem se consegue manter mais. É feito tanta manutenção corretiva, tanto ajuste, tanta coisa, que no fim você precisa de um equipamento novo. A manutenção preventiva, então a manutenção preventiva é todo o trabalho de manutenção realizado de máquinas ainda que estejam em condições operacionais ou com algum defeito. E essa manutenção preventiva é de acordo com a BNT 5462/94. Então você vê que na ABNT, a descrição da manutenção preventiva na ABNT é esse texto aqui que eu inseri para vocês. Então, explicando melhor a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, para quem não sabe, é um ato de prever, por isso preventiva. Ou seja, vai ter um calendário, normalmente o calendário 52 semanas no ano, e cada equipamento vai ter uma data para realizar a manutenção. Essas manutenções, como que são? Podem ser manutenções, digamos, semestral, mensal, trimestral, semanal, enfim, depende do equipamento. E já um checklist, alguma coisa pré-determinada para você seguir e fazer, a equipe, no caso, seguir, fazer todas as manutenções necessárias nos equipamentos. Existe nessa manutenção preventiva, existe a manutenção preventiva baseada no tempo e baseada no uso. A manutenção preventiva, todos sabem que determinado dia, determinada faixa de tempo, o equipamento vai passar por manutenção. Por isso que é preventiva. Então, todos os cálculos lá de produção, digamos que o equipamento precisa parar 4 horas por mês. Então, a produção, tanto a manutenção quanto a produção, já vai fazer os cálculos de produção, enfim, sabendo que 4 horas por mês desse equipamento vai estar comprometido. Mas voltando então, manutenção preventiva baseada no tempo e baseada na condição. Normalmente, quando se começa a aplicar manutenção preventiva, se utiliza a manutenção preventiva baseada no tempo. Que eu disse, o mais comum, o calendário anual de 52 semanas, então é feita todas as programações. Digamos, eu tenho lá 10 equipamentos, eu ponho, pode ser desde via Excel, digamos, forma mais simples, quanto um software de gerenciamento de manutenção, mas, enfim, só para você entender. Eu listo os 10 equipamentos que eu tenho, há 52 semanas, sendo colunas, e começo a programar. O equipamento 1 é feita a manutenção de mês a mês. Então eu vou lá, insiro a data de todos os meses, até o final do ano. Equipamento 2 é feito de bimestre em bimestre. Então eu vou lá, insiro as datas e planejo já o tempo de todos os meses ao decorrer do ano. Esse tipo de manutenção
é mais fácil de você conseguir planejar e conseguir se organizar. E independente do estado de uso, ou seja, o equipamento pode estar funcionando perfeitamente ou pode já ter algum problema, você vai fazer manutenção preventiva. Pode acontecer casos que você vai fazer manutenção preventiva, vai achar um monte de falhas e enfim, pode ser que você vai fazer manutenção preventiva e não tenha nada. Pode ser ainda que você tenha talvez uma inspeção antes do equipamento, vai inspecionar, vai estar tudo normal, mas você vai fazer a preventiva, manutenção preventiva do mesmo jeito e no tempo certo. Isso é baseado no tempo. Manutenção preventiva baseada em condição é o seguinte: às vezes você pode até ter já os tempos predeterminados que você vai fazer manutenção. No entanto, as atividades são realizadas com base em condições específicas no equipamento. Ou seja, pode ter inspeções no equipamento, pode ter sistemas de monitoramento e medição, coleta de dados, pode ser realizadas inspeções de tempos em tempos para saber se necessita fazer realmente manutenção preventiva no equipamento ou não. Por exemplo, a forma mais simples, tinha uma empresa que eu trabalhava que era dado prioridade em inspeção em determinados equipamentos. Então a pessoa ia com checklist para fazer a inspeção, conferir os itens do equipamento em funcionamento, fazia medição de vibração, medição de corrente elétrica, e se estava tudo ok, não era feita a manutenção preventiva, pulava para a próxima data. E assim, antes da próxima data, então tinha todo um calendário de inspeção para fazer medições. Se identificasse qualquer anormalia, seguia com a programação de manutenção preventiva. Caso contrário, continuava na inspeção, no monitoramento do equipamento e seguia até a próxima programação. Então essas são as diferenças da manutenção preventiva baseada no tempo e baseada na condição. Digamos que você está começando, não tem nada, vai estar implementando a manutenção preventiva. O ideal é que você começa baseada no tempo. Depois que tudo estiver funcionando, que você já entender, já conhecer seus equipamentos, e você pode começar a passar na manutenção preventiva baseada na condição. Quais que são as vantagens e desvantagens? As vantagens, então, da manutenção preventiva: menor quebra inesperada das máquinas e equipamentos, ganhos de produção. Por quê? Porque você vai estar prevenindo que o equipamento quebre durante a produção e vai estar fazendo manutenção no equipamento em intervalos determinados que todos vão saber, e a programação da produção já é feita considerando que determinado tempo do equipamento vai poder funcionar, que vai estar em manutenção. Evita quebras que desencadeia outros problemas, menos correrias para apagar incêndios no dia a dia, melhor planejamento dos recursos e aumenta a vida útil dos ativos. Há manutenções pequenas, por exemplo, que no equipamento eu reservo determinadas horas só para fazer manutenção preventiva no equipamento. Há outras manutenções maiores que talvez envolvem todo um setor de produção ou a parada total da indústria. Por exemplo, você vê em montadoras, é comum ter paradas para manutenção de ano em ano, de 10 dias, 15 dias, enfim, em montadoras de automóveis, siderúrgicas e outras empresas que, digamos, o processo é contínuo, que boa parte das vezes não tem como parar determinados setores da empresa, precisa fazer uma manutenção preventiva na indústria toda. As desvantagens, então, os custos elevados para manter estoque de sobressalentes. Deixa eu tirar minha imagem aqui da frente. Ou seja, você precisa de peças em estoque para fazer substituições dessas peças. Algumas máquinas exigem uma parada muito grande para conseguir cumprir todas as rotinas de manutenção preventiva. Às vezes, a troca desnecessária de peças. Talvez, digamos, um rolamento, precisou trocar um rolamento. Esse rolamento talvez ia aguentar mais 2 meses, digamos. Mas você está fazendo manutenção preventiva, você vai trocar seu rolamento. Você não vai esperar acontecer a quebra do rolamento. Então, pode ser uma desvantagem isso. Também, a manutenção preventiva não considera as cargas de trabalho da máquina, ou seja, é diferente a manutenção preventiva, os tempos de manutenção e os problemas que podem acontecer de uma máquina, digamos, que está funcionando a 100% da sua capacidade, com uma máquina que está funcionando a 10% da sua capacidade.
Então tem todos esses detalhes. E também perca de tempos desnecessários quando não há nada de anormal na máquina, que eu disse, que você desmonta todo o equipamento para descobrir que não tem nada. Mas aí que tá, você vai confiar em funcionar o equipamento e no fundo lá em algum momento acontecer algum problema e comprometer toda a produção, ou você vai fazer manutenção mesmo, talvez no final você vendo que não precisava. Então você precisa pensar nesses casos. A próxima manutenção que temos é a manutenção preditiva. A primeira coisa que você tem que saber da manutenção preditiva é que esse tipo de manutenção, esta metodologia de manutenção, utiliza instrumentos para medição e monitoramento. Seja esses instrumentos já disponíveis no próprio equipamento, como hoje em dia vem as IHMs, às vezes equipamentos com vários sensores que monitoram pressão, vazão, corrente elétrica, níveis de vibração e temperatura, quanto você pode ter equipamentos de análise. A análise mais comum que o que você está vendo nessa foto, por exemplo, é a foto de uma análise térmica de um motor. Também tem análise de vibração, tem análise de óleo e uma infinidade de manutenções preditivas que podem ser aplicadas. Então, esse tipo de manutenção exige acompanhamento e monitoração das condições da máquina e de seus parâmetros, eventual desgaste. Esse tipo de manutenção, uma peça nunca vai ser substituída com base no achismo. Ah, eu acho que precisa substituir esse rolamento aqui. Não. Vai ter instrumentos que monitoram a vida desse rolamento e quando sair da faixa lá por exemplo, de vibração, de níveis aceitáveis de vibração desse rolamento, vai subir, então vai identificar que precisa fazer a troca desse rolamento. Então nunca vai ser com base no achismo. Essa manutenção tem algumas técnicas mais comuns de manutenção preditiva. Pode utilizar uma infinidade de técnicas, dependendo da indústria, da empresa e de equipamento. Mas as mais comuns são análise de vibração, análise de óleo lubrificante, análise de óleo de trafo, óleo isolante, análise térmica, inspeção visual sistematizada, análise de ultrassom e pode incluir uso de sensores, instrumentação, sistema de monitoramento online, entre outros. Existem sistemas de monitoramento contínuo que tem um sensor inteligente, né, sensor que vai ter fixado no equipamento, que envia o sinal para uma base de dados, para um supervisor e monitora constantemente o funcionamento desse equipamento. Caso aconteça alguma normalidade, esses sensores inteligentes avisam no programa ou enviam mensagens de alerta às pessoas envolvidas, do smartphone, do computador, enfim. Essas técnicas, então, permitem detectar alterações e anomalias em condições com o equipamento funcionando, identificando a necessidade de intervenções para manutenção. Quais que são as vantagens e desvantagens? As vantagens é o baixo custo de manutenção a médio e longo prazo, ou seja, normalmente você nunca vai ser pego desprevenido, tem todo um tempo para você conseguir identificar que está tendo um desgaste no rolamento. No rolamento, por exemplo, se você pegar a análise de vibração, você vai ver que a vibração vai começando a subir. Opa, com um mês subiu do X até Y. Ah, então vai demorar mais um mês ou 2 meses para chegar a níveis críticos. Então você consegue fazer essas previsões, por exemplo. Você consegue acompanhar o desgaste do equipamento, consegue prever as falhas do equipamento, consegue monitorar o equipamento em funcionamento, a manutenção preventiva. Você precisa desligar o equipamento totalmente para fazer manutenção preventiva. Já a manutenção preditiva não. Necessariamente precisa que os equipamentos estejam ligados para você conseguir monitorar as grandezas dos equipamentos. Redução de tempo de manutenção, então você consegue fazer toda uma programação de manutenção para fazer a troca do equipamento, ou manutenção do equipamento. Por exemplo, eu já peguei casos que identificou falha em um rolamento do motor de grande potência, não tinha um rolamento no estoque, vinha de outro lugar. Então, nós previmos que podia piorar a situação daqui uns 2, 3 meses. Então, basicamente, teve 3 meses
para conseguir fazer toda a programação da manutenção, comprar esse rolamento, fazer todo o planejamento, conseguir achar o melhor dia para fazer o desligamento do motor para fazer a troca do rolamento. Então tem todas essas vantagens. Possibilita então antecipar gastos de compra de materiais. Se você está monitorando as grandezas do equipamento ligado, vibração, temperatura, análise do ultrassom, enfim, depende do que você está monitorando. Você consegue prever quais peças vão quebrar e quais gastos você vai precisar, quais peças você vai substituir. Talvez você precise, sei lá, de um guindaste para conseguir fazer algum determinado serviço, então você já consegue prever todos esses gastos, ao contrário de uma manutenção corretiva, que estraga, você tem que se virar nos 30, ver peça, ver isso, talvez a peça vem de outro estado, você tem que mandar de avião, um custo enorme para conseguir consertar o equipamento quanto antes e voltar à produção. A desvantagem, então, desse tipo de manutenção é alto custo de aquisição de alguns equipamentos de monitoração, necessidade da conhecimento das pessoas envolvidas. Nem sempre você vai terceirizar esse serviço, então seus técnicos vão ter que estar preparados para utilizar e manusear esses equipamentos de monitoramento e medição. Às vezes tem um alto custo inicial para você implementar a manutenção preditiva, principalmente se as instalações são velhas, com equipamentos antigos, que você tem que fazer algumas mudanças. Isso também depende de caso a caso. Há casos que você não vai gastar quase nada, há casos que você vai ter um certo valor. Digamos se você fosse fazer o básico, análise de vibração e análise térmica. Você ia precisar de 2 equipamentos e pessoas que soubessem mexer nisso. Não é um gasto tão alto assim. Então, em alguns casos, na maioria dos casos, vai valer muito a pena. E nem sempre o profissional faz corretamente o que determina as folhas de checklist. Isso é mais gestão de pessoas. Às vezes você dá para o técnico tudo que precisa fazer, tudo que precisa checar, as medições que precisa fazer, como devem estar, mas nem sempre esse profissional faz. Então, essa é uma desvantagem que você vai ter que investir bastante em treinamento e capacitação das pessoas. Já a manutenção proativa. A manutenção proativa, podemos dizer que é uma metodologia preditiva mais avançada. Por que a manutenção preditiva mais avançada? Porque, veja bem, a manutenção preditiva acompanha o desgaste do equipamento, quando verifica que precisa fazer manutenção preventiva, então você faz. A manutenção proativa vai um pouco mais além. Logicamente, você vai monitorar e medir as grandezas do equipamento, né, fazer análise de vibração, temperatura, enfim, vai fazer manutenção, só que o que você vai fazer diferente? Você vai buscar a causa raiz, você vai buscar otimizar seus ativos. Enquanto a manutenção preditiva você apenas troca a peça e segue a vida, a manutenção proativa você vai se perguntar: por que aconteceu essa falha? Como eu posso evitar? Como eu posso aumentar a vida útil desse rolamento, desse equipamento, dessa engrenagem, dessa peça de equipamento? E nesses casos, a manutenção proativa às vezes pode ser simples, no sentido que você vai fazer alguma pequena mudança só no equipamento, alguma melhoria. Por exemplo, digamos que o equipamento usava óleo mineral e de tempos em tempos você tinha que fazer a troca, acabava comprometendo a produção. Você começa a utilizar, por exemplo, o óleo sintético para você conseguir aumentar os tempos de troca do óleo isolante. Talvez tinha um rolamento lá que quebrava seguido. Aí você descobriu que fazendo análise de causa raiz que estava, pingando água nesse rolamento ou pingando algum tipo de sujeira que de alguma forma entrava no rolamento, secava a graxa e travava. Então você vai fazer alguma melhoria simples só para evitar que aconteça isso no rolamento. Só que há coisas talvez que podem ser complexas, que vai precisar de novas tecnologias, novos equipamentos, novos recursos de monitoramento e medição para você conseguir aumentar e melhorar seus equipamentos. Então, a manutenção proativa tem esses 2 casos. Pode ser fácil ou não. Mas o pilar principal da manutenção proativa é que ela busca
a causa raiz. Busca analisar as causas subjacentes de um problema de algum equipamento. A partir disso, para ficar mais fácil para você, a manutenção proativa tem algumas características chaves. Primeiro, manutenção proativa exige monitoramento contínuo, ou seja, precisa de algum monitoramento do equipamento enquanto ele estiver funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Precisa da análise preditiva, que é o que nós vimos. É uma manutenção baseada em condição, então não é como uma manutenção preventiva baseada na condição. Ah, deu tempo, vamos fazer manutenção. Aqui é baseada em condição. Eu só vou fazer manutenção de equipamento quando eu identificar uma necessidade. E eu vou ter todo esse tempo para fazer as programações, verificar tudo. Vou ter uma programação otimizada, então, redução de paradas não programadas e melhoria de vida útil dos equipamentos. A filosofia e os princípios da manutenção proativa são manutenção baseada em condição, então busca a avaliação do real problema do equipamento em vez de ficar fazendo manutenções periódicas. Os princípios da manutenção baseada em condição inclui: você vai fazer um monitoramento contínuo desses ativos, vai fazer análise de interpretações dos dados coletados. Então, aqui, por exemplo, só para você ver, aqui do equipamento tem a monitoração constante da vibração do equipamento, e aqui ele está pegando o espectro de aceleração de pico. Então você vai entender, buscar esses padrões aqui. Por exemplo, nesse equipamento aqui eu posso dizer que está tendo aqui algum certo vibração aqui em alta rotação, aqui em 2.800 RPM. Pode ser, nesse caso aqui, problema no rolamento. Apesar do nível estar muito baixo aqui ainda, mas isso poderia ser um sinal, digamos. Você tem um monitoramento constante. Aqui atrás tem o gráfico, aqui não dá de você ver bem, mas está constantemente aqui, fazendo medição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também, então, a partir de toda essa monitoração, você vai ter uma manutenção baseada numa condição real do ativo. Realmente, quando você vai fazer manutenção no ativo, que você já sabe que tem um problema. Por exemplo, se tratando de motores de grande potência, faz a monitoração do rolamento quando a faixa, digamos, de normalidade do equipamento passa e começa a se tornar uma situação normal, então programa minha manutenção. Tenho certeza que esse equipamento, que esse rolamento precisa ter trocado. Até em alguns casos, você vai no equipamento, aparentemente, visivelmente, assim, você não vê nada, o equipamento está tudo normal, mas quando você tira o rolamento, você já percebe que ele tem uma certa folga. Então, isso é a manutenção baseada em condição. As vantagens da manutenção proativa: a redução de falhas, de tempo de inatividade, maior confiabilidade e disponibilidade, redução do custo de manutenção e melhoria do desempenho dos equipamentos. Ou seja, o equipamento vai funcionar, você nunca vai fazer manutenção preventiva. Você só vai interferir nesse equipamento quando você identificar que tem algum problema, que realmente precisa fazer manutenção nesse ativo. E nesse tempo você vai ter tempo para se planejar, para comprar peças, para reprogramar a produção, para planejar sua manutenção, para verificar equipamentos e pendências, coisas que você tem que fazer para fazer manutenção nesse ativo. E, consequentemente, você vai aumentar a vida útil dos ativos, principalmente porque você vai estar monitorando constantemente. Então, você vai saber tudo ou quase tudo o que está acontecendo com o equipamento. As desvantagens é que, normalmente, tem um custo inicial elevado, precisa fazer modificações, precisa fazer aquisições de sensores, precisa treinar a equipe, há uma certa compreensibilidade no monitoramento, então as pessoas, os técnicos já vai ter que entender mais, apesar que você pode terceirizar esse serviço, mas da mesma forma você vai ter custos, você precisa de uma equipe terceirizada capacitada, necessidade de um planejamento mais adequado, porque você vai ver os gráficos lá que estão saindo fora, que tem alguma coisa normal, você precisa nesse tempo se programar e fazer uma programação bem detalhada do que você vai fazer.
e também incerteza na detecção de falhas. Nem sempre você tem 100% de eficiência, 100% está certo. Às vezes, dependendo do tipo de manutenção preditiva, você tem essas incertezas. Mas, antes, uma manutenção preditiva, que você faz uma análise, do que uma manutenção preventiva, que você às vezes vai pagar o equipamento para manutenção sem necessidade.